Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Case de Fracasso. Gurizada, é o seguinte, eu tinha roteirizado um episódio, até peço desculpas pra vocês que eu fiquei bastante tempo sem gravar nada, porque eu troquei de emprego, tá? Eu vou falar sobre isso mais pra frente no episódio. Eu tinha roteirizado um episódio que eu vou gravar ele no início do próximo ano. Tá. Eu deixei esse tempo livre que eu tenho agora, hoje, dia 28/12, agora são 20 para as 8 da noite, né? Então, é o tempo que eu tenho livre, então eu vou gravar esse episódio que é o último do ano, né? Esse ano foi um ano muito diferente, muito peculiar, porque foi um ano de muitas mudanças na minha vida, né? Logo eu que tô sempre acostumado com o mesmo, sempre, até por gostar do mesmo, esse ano eu decidi mudar muitas coisas na vida, cara. Mudar rumos, mudar hábitos. Eu tirei férias em janeiro e fui lá pra Tijucas, né? A cidade onde a minha Dinda mora, né? Eu acho que eu já comentei isso em outro episódio. E, cara, a primeira mudança, o primeiro gatilho de mudança que eu tive foi numa conversa que eu tive com ela quando eu tava tava de férias, tava meio ajojado do trabalho, muito puto com algumas situações. E eu já vinha repensando, né, a possibilidade de trocar de emprego, de fazer alguma coisa, mas sempre naquela insegurança que a gente tem, né, de quando tu vai sair sem ter alguma coisa te esperando, né? Alguma outra oportunidade, né? Sair meio que a esmo. Então eu decidi abrir um pouco a minha cabeça e me testar fazendo um concurso público. Eu fiz o concurso do banco BRDE, do BRDE. Essa porra aí, nem me lembro mais o que é. Mas ela pagou minha inscrição e eu fui lá e fui fazer, cara. Não passei. Aliás, eu até tirei uma nota razoável, mas a minha colocação não ficou lá o bicho, né? Mas acabei me classificando para cadastro reserva, né? Não quer dizer nada. Mas, pô, foi meu primeiro desafio no ano, né? Que foi abrir a cabeça, porque eu sempre tive um certo preconceito com essa coisa do funcionalismo público, sabe? Daquela visão que a gente tem, que é meio que um parasitismo e tal, e eu não queria isso pra minha vida, mas acabei por alguns motivos abrindo um pouco a mente e, cara, valeu a pena a experiência, assim, de fazer uma prova, sabe? Sempre que a gente faz uma prova, é uma maneira de se testar. Muitas vezes a gente não faz porque tem um receio, puta, eu não vou fazer porque eu vou ir mal. Eu tinha muito isso na minha cabeça. Só que eu fui lá e fiz, cara, e foi legal. Não foi o resultado que eu queria, né? Mas foi algo que eu imaginava, né? Fiquei numa colocação razoável, bem razoável, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso também, que não é o foco, né? Essa foi a primeira mudança. Aí vem outra coisa que a minha Dinda conversou comigo, que eu tenho certeza que eu sou muito repetitivo. A grande parte das coisas que eu falo eu já disse antes, mas é sempre bom para contextualizar. A minha Dinda e minhas primas, elas fizeram o mesmo comentário pra mim, que eu tinha cara de professor de história. E isso abriu um pouco a minha cabeça, cara, porque eu tava cansado do que eu vinha fazendo no trabalho e nos meus estudos, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, puta, cara, pior que eu me via, sabe? Eu me via dando aula, eu me via lecionando, eu sempre gostei de ensinar coisas para as pessoas. Eu já dei aula para crianças, aula de reforço de matemática, né? E foi uma experiência muito legal tu ter, não digo um protagonismo, mas tu servir de referência e tu ver o resultado disso. Todas as crianças que eu dei aula de reforço, todas elas conseguiram passar de ano e isso me deixou muito feliz. E eu lembro que eu só tinha 18 anos na época. Então essa sementinha já foi alimentada em mim, inclusive pelo professor Romildo, grande abraço pro Romildo, professor de matemática ali da Rio Branco, em Canoas. Ele que me abriu essa porta e a minha Dinda fermentou isso na minha cabeça, sabe?
E aí veio mais uma mudança na minha vida, que eu larguei os cursos, eu comecei fazendo tecnólogo em logística, depois eu troquei para processos gerenciais e me achei no segundo semestre desse ano fazendo a licenciatura em História, porque é o que eu espero para minha vida, sabe? Eu quero dar aula, é um dos meus objetivos de vida, é ser um professor de História. E eu tenho muito boas referências, inclusive colegas que estudaram comigo no colégio, que hoje são professores, cara. Isso é uma coisa que é muito legal de imaginar, sabe? Cara, mais uma mudança desse ano. Eu competi no jiu-jitsu, cara, 2 vezes. E foram experiências libertadoras, cara. Foi algo que me tirou um medo que eu tinha da competição, que eu sempre tive de competição. Eu não sou uma pessoa que cresceu acostumado com perder, porque eu não gostava de competir. Então eu sempre tive medo de não saber lidar com uma derrota. E aí, ali em meados de, eu não lembro se março ou abril, eu fiz minha primeira luta, cara. E eu perdi. Só que foi muito legal poder conversar com pessoas do jiu-jitsu e ver nessas pessoas, me enxergar nelas. Inclusive quero deixar abraço para 3 pessoas aqui, não sei se vão ouvir, mas também não tem problema. Gabriel Saião, de Rio Grande, da Júlio Seco. O Lucas Santos, da equipe A de Novo Hamburgo. E o... Como é que é o nome? Eu sempre esqueço, ele tem um nome diferente. É o Anoli, que é da Gracie Barra, é lá do interior, não me lembro agora a cidade. Mas são 3 caras assim que eu tive o prazer de competir, né? O Gabriel e o Lucas eu perdi para eles na competição, e o Anoli eu conheci porque ele ganhou a categoria na Copa Prime, na Copa América. E foram caras assim que eu troquei ideia, conversei, e são tipo pessoas normais que dividem comigo aquela coisa de ter o jiu-jitsu como uma válvula de escape, assim, para desenvolver a parte física, a parte técnica, e é um esporte muito agregador, cara. É um esporte muito legal, e eu tenho que fazer também, cara, é muita gente para agradecer por esse ano que eu tive, cara, foi um ano muito positivo. Eu sempre reclamei muito dessa coisa do final de ano, nunca tive essa coisa positiva, sabe? Mas é uma coisa que, cara, a gente vem trabalhando e a gente tá aí pra evoluir. Então eu vou deixar aqui, eu vou listar pessoas, tá, que tem convivido muito comigo nesses últimos meses. Pessoas assim que são especiais no meu coração, cara. Eu vou listar aqui, ó. Sensei Pedro, né? Shihan Valmir Teles. Sensei, né? Sensei Pedro. Marion, Santos, Vieira, Bianca, Christian, João, o Júlio, o Adam, o Eric, o Diego Forçarada, Juanzinho, Fontoura. Cara, se eu esqueci alguém, me desculpa, gente, mas essas pessoas são essenciais no meu dia a dia, na minha semana, cara. E é óbvio, né, cara? Pô, mestrão é de Nilson, né, cara? Mestrão é de Nilson, Iago, Bocão, cara, Cassiano, toda essa galera aí, Henrique, toda a galera do Cidade BJJ, que é uma galera que, cara, assim, dentre as coisas mais importantes que eu tenho no meu dia a dia, e que mudou muito a minha cabeça, eu tava refletindo isso hoje no trabalho, é que eu sempre terminava o dia reclamando do dia, sabe? Reclamando das coisas ruins que aconteceram, reclamando do trabalho, reclamando da vida em si, cara. Muitas vezes de maneira muito, né, assintosa. Mas hoje, o meu dia, ele acaba positivo, cara. Eu acabo leve o dia. Que é quando eu treino e eu fico pensando no próximo treino e eu sempre penso que eu posso melhorar, e isso eu levo pra minha vida. Eu sempre levo, alguma coisa eu fiz de errado, eu posso melhorar, eu não vou ficar lamentando isso. E abriu muito a minha cabeça, cara, abriu muito a minha cabeça. Lógico, tem o ônus, né, que são as lesões, mas acontece, cara, isso pode acontecer em qualquer esporte. Mas saber que vai chegar na terça, na quinta, às vezes na sexta e no sábado,
e eu vou ter aquela hora do dia em que eu vou estar me exercitando, vou estar com a resenha com os amigos, cara, isso não tem preço, cara. Isso é maravilhoso. E eu vou sempre ser um religioso do jiu-jitsu. Eu sempre vou pregar essa porra, porque isso mudou minha vida, cara. Eu sei que pode mudar a vida de muita gente, eu sei que muda a vida de muita gente. Não só a arte em si. Cara, eu consegui levar o meu filho, cara. Isso foi uma mudança, cara, que pra mim é... Nossa, me enche o coração de alegria, cara. Que eu consegui levar o meu filho pra treinar. Sabe, pra treinar comigo. Na primeira aula dele eu tava lá, sabe? Tipo, cara, uma coisa muito bonita pra mim, velho. E ver ele gostando me deixa ainda mais feliz. Se ele vai continuar aí, não sei, mas... Cara, eu vou tentar fazer com que ele goste, com que ele aprecie, com que ele aproveite, com que ele se conheça, com que ele se teste, assim como eu fiz comigo, sem ser uma coisa forçada, uma coisa espontânea. E a última coisa que eu queria destacar aqui como uma mudança, cara, eu troquei de emprego. Que eu saí do emprego que eu estive mais tempo em toda a minha vida, cara. Fiquei 4 anos numa empresa, que é uma coisa que hoje é inimaginável, sabe? Tu ficar 4 anos se dedicando muitas vezes a fazer sempre a mesma coisa e repetindo, sabe? E troquei de emprego, cara. Troquei e foi uma das coisas mais positivas do ano. Lógico, eu tô hoje é segunda semana recém, mas não é só o trabalho em si, mas a rotina da gente muda, sabe? Porque o que acontecia? Quando eu tava no outro trabalho, eu tinha o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, a maior parte do tempo de carro, porque durante a pandemia eu comecei a, né, em função dos riscos, comecei a deslocar de carro, então eu não recebia o VT, só que eu tinha o carro da empresa, né? E aí passou um tempo, algumas coisas foram mudando na empresa e acabou que, né, perdi esse, entre aspas, arrego e comecei a pegar o trem, ônibus novamente, né? Mas, cara, hoje eu aproveito muito mais, até pela função do horário, que o horário é diferente, né? Que eu durmo 1 hora a menos, mas eu aproveito 1 hora a mais do meu dia para fazer qualquer coisa. Eu chego em casa, tem sol ainda. E isso é uma coisa que, cara, parece muito insignificante, mas faz uma diferença gigantesca na minha vida, cara. Hoje eu aproveito mais o meu deslocamento, eu leio, eu escuto música, eu, sei lá, reflito muitas vezes, cara. E hoje simplesmente eu me vi sentado num banco de um ônibus aqui em Canoas e eu tava, tipo, rindo sozinho, sabe? Parece que a vida ficou um pouco mais leve, sabe? Saíram alguns pesos, algumas cargas negativas, sabe? Às vezes tu receber um elogio no trabalho muda teu dia, cara. É uma coisa muito... às vezes muito inesperada, porque, cara, eu não tô acostumado com isso, tá ligado? É bizarro. E isso muda completamente a autoestima, cara. Tipo, às vezes eu olho assim e fico pensando no nome do podcast, né? Case de fracasso, porque a gente busca sempre melhorar, né? Sempre evoluir, sempre andar pra frente. E muitas vezes a gente olha pra frente e não olha pros lados, sabe? Não vê as coisas positivas do dia a dia. E deixa passar muita coisa simples que vai mexer com a gente, cara. E hoje eu me sinto muito bem, cara. Eu me sinto tranquilo, né? Ainda mais que nesse final de ano a gente vê aí nas mídias aí coisas terríveis acontecendo. Um outro episódio eu falo sobre isso, porque eu quero trazer uma coisa positiva nesse episódio, cara. Eu quero trazer uma coisa que vai deixar as pessoas talvez um pouco mais tranquilas, um pouco mais alegres, sabe? Pô, faltam 3 dias pra acabar o ano, né? 3 dias, cara. Se passaram já 362 dias, cara. E hoje a gente tá aqui, cara, mais um ano. E esperando que 2024 seja um ano muito bom, seja um ano positivo, né? Para uns esse ano foi terrível. Para muita gente esse ano foi muito dificultoso, como todo ano é. São ciclos que vão se repetindo, que
Muitas vezes pessoas entram em desespero por não conseguirem sair do lugar onde estão, ou que tem que descobrir uma maneira de sobreviver fora da sua zona de conforto. Mas toda mudança, ela pode ser positiva, ela pode abrir uma porta. Tu pode, por exemplo, ser demitido do teu trabalho, só que muitas vezes a pessoa não vê a toxicidade que o ambiente pode trazer e a positividade que um novo ambiente pode trazer também. Muitas vezes por causa desses medos que eu tinha, sabe? E eu consegui superar isso. Eu sei que cada qual. Mas a minha mensagem aqui ela é positiva, cara. Não tenham medo de mudar. Não tenham medo do que vem pela frente. Toda pessoa, todo mundo tem uma bagagem. Todo mundo tem uma carga emocional. Todo mundo tem expectativa. Muitas vezes a gente dá com os burros na água. Mas sempre ter, para cada vitória é uma celebração. E para cada derrota é uma lição. Então a gente tem que valorizar o que tem. Lidar com os erros. E andar pra frente, cara. E andar pra frente, cuidar do próximo, cuidar da família. Sei que existem muitas brigas familiares, mas são laços que não podem se romper, cara, porque muita coisa pode acontecer e só a família vai estar lá, cara, tanto na hora boa quanto na hora ruim. Então, gente, o recado que eu deixo pra vocês, eu desejo a todo mundo um excelente 2024. Desculpa por não conseguir gravar episódios, acho que por umas 2 semanas, mas não deu mesmo, estava em processo de adaptação com os horários, com o trabalho, chegando cansado em casa. Ontem, por exemplo, eu cheguei em casa, era 6h30 mais ou menos da tarde, cara, eu dormi até quase 6h30 do outro dia, velho, de tão cansado que eu tava. Mas o que eu quero deixar pra vocês é, gurizada, um 2024 muito positivo para vocês, que todas as derrotas desse ano sejam lições para que a gente administre o próximo ano. São mais 366 dias no próximo ano, é um dia a mais na vida da gente, e vamos aproveitar, gurizada, vamos aproveitar esse tempo para evoluir profissionalmente, para cuidar daqueles que a gente ama, e vamos prosperar, beleza? Um forte abraço a todos e tchau! Feliz Ano Novo!